Olá, meus amores, bora fazer pão de milho? Receita facinha, pão fantástico e é isso. Bora começar colocando 200 gramas do nosso fermento, do nosso filhotinho. Pode usar biológico? Com certeza, mas eu vou usar o nosso filhotinho. E aí eu vou colocar aqui junto com o nosso filhotinho uma caixinha de creme de leite. E aí você mistura junto com um ovo, dá aquela misturada junto com o fermento, para ele já... Esses são os nossos líquidos. E aí, na sequência, eu venho com 60 gramas de açúcar. Aqui eu tô usando o açúcar refinado. E aí, meia xícara de água. Coloca meia xícara de água junto, porque só o creme de leite não vai dar a umidade que a gente necessita. E aí, na sequência, a gente já começa a colocar nossos secos, que são 2 xícaras de trigo e 2 xícaras de fubá. Então, aqui eu vou misturando. E aí, eu já venho colocando o nosso fubá bem fininho. O meu é aquele fininho, que dá mais maciez também para o nosso pãozinho. E aqui, vocês já sabem que é mão na massa. Então, eu vou organizando aqui para dar uma sovada. Vai entrar 2 ingredientes aqui, que é a gordura, que eu ainda não coloquei, que eu deixei para colocar agora para estabilizar a massa, porque vocês vão observar que ela vai ficando meio seca, mas eu não posso colocar água. Então ela vai dando aquela sequidão e eu vou entrar com a gordura. Eu tô usando banha, mas você pode estar usando manteiga, pode estar usando óleo de soja, não tem problema. Mas eu tô usando a banha aqui. E aí eu dou aquela sovada, vocês veem que ela ainda tá seca. Então, tecnicamente, poderia colocar água aqui. Mas aí eu coloquei a nossa banha que vai estabilizar a nossa massa, vai deixar ela úmida, com certeza, porque o fubá é diferente da farinha de trigo. Tem que trabalhar bem trabalhado e não pode colocar muita umidade, senão você perde o ponto. E aí, depois que eu dei aquela boa sovada mesmo, para dar aquela agregada gordura na nossa massa, para ficar bem fofinha a nossa massa, aí, na sequência que eu dei aquela sovada, eu já vou preparando para colocar o sal. Então, aqui eu coloquei 10 gramas de sal, que é o suficiente para esse tanto de farinha. E para não ficar muito salgado o nosso pãozinho. E aí, na sequência, dá aquela misturada no sal, e o sal ajuda na estabilidade, ajuda a não ficar grudando nas mãos. Nesse momento, só dá essa sovadinha básica mesmo, para poder deixar essa massa descansar. Observa que ela ficou bem gostosa, gente. Ficou muito gostosa essa massa. Eu fiquei apaixonada. E aí ela tá bem macia, bem fofinha. Eu deixo ela descansar por 1 hora. Na sequência que ela deu aquela crescida, aí eu já venho modelando simples e básico. Nada de frescura, só enrolo mesmo para ela caber na minha forminha. Não fiz modelo de pão nem nada. E aí já venho colocando ela, deixo ela mais ou menos lisinha, nem tanto. E aí eu já venho colocando ela na minha forminha. Aquelas forminhas que cabem mais ou menos 500 gramas de massa. E aí na sequência eu passei azeite, você pode passar óleo ou azeite. Esse processo serve para dar aquela craqueladinha no pão, vocês vão ver como que vai ficar lindo. Não passei gema, passei óleo ou azeite. E aí você põe bastante farinha, dá essa misturadinha com as mãos mesmo, porque a farinha não pode ficar toda solta por cima. No final, que eu assei, que eu deixei crescer, olha que lindo que ficou o nosso pão. Gente, ficou craqueladinho por cima, ficou incrível, olha. Ele tá muito fofinho, tá quente aqui nesse processo, então ele vai continuar assando e eu quero saber se vocês vão fazer essa